Os verbos são palavras essenciais na formação de qualquer frase, pois indicam ações, estados, mudanças ou fenômenos. Eles se flexionam em várias formas e possuem diversas propriedades que afetam o sentido e a estrutura das orações. Formas dos verbos. Infinitivo. A forma básica do verbo, sem indicação de tempo, número ou pessoa. Por exemplo, amar, correr, partir. Gerúndio. Forma que indica ação contínua ou em progresso. Exemplo, amando, correndo, partindo. Particípio. Forma que indica ação concluída, podendo ser usada com os verbos auxiliares. Por exemplo, amado, corrido, partido. Flexão em pessoa e número. Os verbos se flexionam para concordar com o sujeito da oração, em primeira, segunda ou terceira pessoa, no singular ou plural. Por exemplo, eu amo, eles correm. Propriedade dos verbos. Conjugação. Os verbos são classificados em 3 conjugações de acordo com a terminação do infinitivo. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Exemplo, amar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Exemplo, correr. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Exemplo, partir. Modo: indica a atitude do falante em relação à ação verbal. Indicativo: expressa certeza ou fatos. Exemplo, eu amo. Subjuntivo: expressa dúvida ou possibilidade. Exemplo, que eu ame. Imperativo: expressa ordem, pedido ou conselho. Ame. Tempo. Indica quando a ação ocorre, presente, passado, futuro. Os tempos podem ser simples, exemplo, eu amei, ou compostos com auxiliares, exemplo, eu tinha amado. Aspecto. Trata da duração ou da conclusão da ação, podendo ser perfeito, ação concluída, ou imperfeito, ação em andamento. Voz. Indica a relação entre o sujeito e o verbo. Ativa. O sujeito realiza a ação. Exemplo, ela escreveu a carta. Passiva. O sujeito recebe a ação. Exemplo, a carta foi escrita por ela. Reflexiva. O sujeito realiza e recebe a ação. Exemplo, ela se cortou.